Jejum eu acho que todo mundo entende, né, o que é. É o período que tu fica sem se alimentar, sem ingerir comida. E o intermitente da coisa é que eles são períodos que variam, né? É intermitente. Uma hora jejum, outra hora não jejum. Uma hora jejum, outra hora não jejum. Basicamente isso que é o jejum intermitente, né? Existem alguns protocolos diferentes de tanto de horas que tu pode se alimentar e o tanto de horas que tu fica em jejum mesmo. Então pode variar assim, 8 para 16, né? São 8 horas se alimentando, 16 horas em jejum. 10 para 14, é sempre assim, né? Um período onde é uma janela onde tu pode se alimentar, né? Um período que tu se alimenta, e um outro período que tu fica totalmente em jejum. Por exemplo, um 16-8, né? 16 horas em jejum. A pessoa vai comer, por exemplo, 8 horas da noite a última refeição, então 8 da noite, e só vai voltar a se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. É bem comum esse jejum, que é um jejum que tu basicamente pula o café da manhã. Muitas pessoas fazem até naturalmente, às vezes, sem estar pensando em fazer um jejum intermitente. Tem muita gente que não come ao acordar e só almoça. Aí, se essa mesma pessoa para de se alimentar às 8 horas da noite, ela está fazendo esse 8 por 16. E tem vários protocolos com número de horas diferenciados, né? Então esse aí é um mais leve, assim, menos tempo de jejum, e tem também extremos como 2 para 22 horas, né? 2 horas de alimentação, 22 horas sem se alimentar, 4 horas de alimentação, 20 horas sem se alimentar. Também acontece, né? E basicamente são opções que as pessoas fazem por certos motivos, tá? E existe também muito misticismo em cima desse jejum, muita balela, muita história para boi dormir, né? Que o pessoal fala que tem propriedades mágicas, que é o segredo da cura de várias doenças, que é a salvação da humanidade. Sempre que alguém der a entender que alguma coisa é a salvação da humanidade, que alguma coisa é a melhor opção, é a melhor coisa do mundo, desconfie. Tem que ter vários fatores em conjunto para a gente conseguir saúde. Nunca uma coisa só vai ser tão benéfica assim a ponto de extrapolar e ser uma cura de várias coisas. O jejum não é nada demais, é só um período que tu fica sem se alimentar. O pessoal usa muito a autofagia, né? A autofagia, para quem não está ligado, a autofagia é um mecanismo de degradação de lixo celular, basicamente. Quando suas células são usadas, né? As células estão se renovando e tal, e sobra ali às vezes alguns compostos químicos, moléculas, né? Partes da célula mesmo, que acabam se deteriorando, não estão mais em perfeita harmonia e precisam ser degradados porque não pode sobrar lixo ali no organismo, tá? Então esse processo de autofagia acontece a célula limpando esses lixos celulares, tá? Vamos falar assim para ficar bem bonitinho. Então esse lixo celular ali que é englobado, que é reaproveitado até, essas moléculas podem ser reaproveitadas para outras funções, não ficando ali como restos nas células, né? Aí o que acontece? O pessoal pega esse mecanismo celular, esse mecanismo fisiológico do que acontece mesmo, que é muito importante e benéfico e precisa acontecer no corpo, e extrapola para um jejum. Porque esse mecanismo realmente acontece quando não tem uma insulina alta, quando não tem um açúcar no sangue elevado. Aí nessas horas que surge esses jejum com essa ideia de renovação celular, dieta da autofagia, né? Meu Deus do céu, é um monte de babaquice que aparece, tá? E é uma extrapolação do que realmente acontece. O pessoal se aproveita de um pouco de ciência misturada com pseudociência, vamos dizer assim. E é basicamente isso, tá? Jejum não é mágico. O jejum funciona para emagrecimento pelo motivo de a pessoa não comer. Basicamente isso. Vamos simular ali, ó, jejum versus não jejum. A pessoa que faz um jejum de 8 por 16, né? Vai comer meio-dia. Tá. Tem a pessoa normal que não faz jejum. 4 refeições no dia, vamos simular. 2.000 calorias, 500 calorias por refeição. 500 de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Aí o que o jejum faz? Ele vai tirar do café da manhã, 500 calorias a menos no dia, a pessoa emagrece. Perda de gordura, promove benefícios para a saúde até, né? Realmente, emagrecimento, quando existe a necessidade, sempre vai promover saúde, melhora da saúde.
E esse mecanismo de autofagia acontece de qualquer forma, não vai acontecer só quando a pessoa faz jejum prolongado, né? Acontece nos períodos onde a pessoa faz mini jejum entre as refeições, quando está dormindo e por aí vai. É um processo natural do corpo, extremamente necessário e que não tem como parar. Tá? O que prejudica, talvez, é um superávit calórico em excesso. Então, o jejum promove emagrecimento nessa situação onde a pessoa deixa de comer uma refeição e acaba tendo menos calorias no seu dia. Sempre vai ser isso, né? Resultado, o que causa emagrecimento? Déficit calórico. É necessário, precisa existir. Tá? Isso acaba sendo como uma estratégia que favorece o déficit calórico. Se, por exemplo, essa mesma pessoa não comesse de manhã, mas no almoço comesse 1000 calorias para compensar a fome a mais que veio, ou não, né? Dá na mesma, né? Comer em 3 refeições ou em 4 dá na mesma. Aí uma outra estratégia mais extrema é um jejum mais prolongado, um jejum de 22 horas ou 20 horas para ter uma janela de alimentação menor. Aí o que é que acontece? A pessoa nessas 4 horas que pode se alimentar, ou 2, ela não consegue comer todas as calorias necessárias para que ela ganhe peso ou mantenha o peso. E acaba emagrecendo, porque não cabe muita comida nessa hora, né? E é uma estratégia usada por muitas pessoas e dá certo realmente, né? Às vezes a pessoa gosta de comer mais, tudo de uma vez, tem aquela saciedade gigante, come à vontade, né? Come bastante naquele período e mesmo assim não consegue extrapolar nas calorias. É uma estratégia e pode ser benéfico para alguns, tá? Então tudo é moldável de acordo com a pessoa, não existe regra absoluta. E mesmo nesse jejum prolongado de 20 horas, né? Se nessas 4 horas que a pessoa se alimenta conseguir ultrapassar a necessidade calórica do dia, ela vai acabar acumulando gordura também. Não existe magia negra. É tudo assim que funciona, né? Se comer tudo de uma vez, é isso aí, vai engordar igual. Não muda nada. E basicamente esse é o funcionamento do jejum intermitente. E é assim que funciona e dá certo para algumas pessoas e não dá certo para outras pessoas. E é isso aí. Não é mágico, não promove milagre, não cura doenças e é isso mesmo, tá? Nem vamos entrar aqui no jejum prolongado de vários dias que algumas pessoas fazem também, tá? Claro que se a pessoa não comer vai emagrecer, é óbvio, meu Deus do céu. Não deveria ser nenhuma dúvida. Só que aí coloca em risco, né, a saúde de outras formas. Outro dia a gente fala sobre o jejum prolongado. É isso aí, esse foi o jejum intermitente. Se sobrou alguma dúvida, né, diz aí nos comentários se tu já fez, já experimentou, se tu fazia sem querer porque tu não come de manhã, nos descobriu se tu tá fazendo jejum intermitente, aí ó, vê como tu é chique, tá na moda. Aí deixa um comentário, deixa uma dúvida, deixa um tema, deixa aquele like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e gosta de ver vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!